Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do componente curricular de língua portuguesa. Meu nome é Naraline Menezes e hoje nós iremos estudar alguns sinais de pontuação, 2 pontos, travessão e aspas. Vamos à nossa aula? Conhecendo os sinais de pontuação. Os sinais de pontuação são muito importantes para a clareza e a expressividade do texto. Hoje nós iremos estudar alguns sinais de pontuação. Em que situações nós empregaremos os 2 pontos, quando nós utilizaremos o travessão e quando nós utilizaremos as aspas. Você sabe qual é a função dos sinais de pontuação no texto? Primeiramente, nós iremos fazer uma leitura de um texto para nós identificarmos os sinais de pontuação e logo em seguida nós vamos identificar qual é a função dos sinais de pontuação dentro do texto. Vamos à leitura. Joãozinho levantou a mão e pediu à professora: "Posso ir ao banheiro?" Ela respondeu espantada: "Não, você acabou de chegar do recreio." Então Joãozinho respondeu: "No recreio eu estava brincando e não fui." Ampliando os nossos conhecimentos. Sempre que vamos introduzir a fala de um personagem no texto, colocamos 2 pontos. E na outra linha, utilizamos um travessão antes da frase. Observe aí no exemplo, na primeira e na segunda linha. Joãozinho levantou a mão e pediu à professora. 2 pontos. O que o Joãozinho falou? Posso ir ao banheiro? Observe que a frase que Joãozinho vai fazer um pedido para a professora, ela foi introduzida pelo travessão. Ela respondeu espantada. 2 pontos. Travessão na outra linha. O que a professora respondeu? Travessão de novo? Não. Você acabou de chegar do recreio. Então Joãozinho respondeu. Observe que nós temos sempre um verbo que indica uma ação, anunciando que alguém vai falar logo em seguida. Esse verbo que indica ação, ele vem seguido de 2 pontos. No recreio, eu estava brincando e não fui. Por que o sinal de travessão foi usado tantas vezes no texto? O sinal de travessão aparece várias vezes no texto para sinalizar o diálogo entre as personagens. Diariamente, nós observamos que pessoas dialogam entre si. Se nós fôssemos colocar esse diálogo no papel, nós iríamos utilizar, no decorrer da conversa inteira, pontos como o travessão. Todas as vezes que um interlocutor falasse, utilizaria um ponto de travessão no início da fala. Todas as vezes que você vai marcar a fala de um personagem dentro do texto, o narrador anuncia e aí logo em seguida dos 2 pontos vem um travessão e a fala do personagem. Vamos ao texto. Ampliando o conhecimento. 2 pontos. Esse sinal pode ser usado em várias situações. Pode apresentar uma numeração ou uma lista. Todas as vezes que eu for usar os 2 pontos, eu não preciso usar especificamente só quando eu vou utilizar a fala da personagem. Quando eu vou fazer uma lista ou vou enumerar, eu posso utilizar os 2 pontos. Vamos ao exemplo. Fui ao mercado e comprei. O que foi que eu comprei? Eu vou enumerar as coisas que eu comprei. Biscoito, sorvete e chocolate. Observe que depois do verbo, um verbo que indica sempre uma ação, eu tenho os 2 pontos. E aí eu começo a enumerar os itens que foram comprados. No segundo exemplo, pode ser usado em falas de personagens, como nós vimos no exemplo da conversa entre a professora e o Joãozinho. Joãozinho levantou a mão e pediu à professora. 2 pontos. Posso ir ao banheiro? Aí nós temos o exemplo que depois da palavra professora, antes do Joãozinho começar a falar, nós temos um exemplo aí dos 2 pontos e logo em seguida, seguida de travessão. Vamos ao exercício, para ver se vocês realmente entenderam. Transforme as frases abaixo e empregue os sinais de pontuação de forma adequada. Na letra A, nós temos o seguinte: o garotinho disse que estava com frio.
Eu preciso saber se quando eu colocar o travessão e os 2 pontos nessa frase, ela vai continuar da mesma forma, do mesmo jeito. Maria perguntou se poderia sair à noite. Paula declarou que era inocente. A professora disse que gostaria de conhecer meus pais. E aí, como é que ficaria essa frase se nós empregássemos os sinais de pontuação adequados e transformássemos essa frase em um discurso direto, na qual o personagem tem a palavra dentro do texto, ele tem a voz diretamente? Vamos à resposta? Na primeira frase, nós temos o garotinho disse que estava com frio. E aí nós temos aí, o garotinho disse, olha o verbo aí, que indicação, seguido de 2 pontos. Na outra linha, travessão, estou com fome. Observe que o garotinho fala diretamente dentro do texto. Ele já não é mais anunciado por meio do narrador. No segundo momento, nós temos Maria perguntou se poderia sair à noite. E a resposta seria, Maria perguntou, olha o verbo novamente, 2 pontos, posso sair à noite? E aí nós temos um travessão identificando aí que Maria fala diretamente na frase. Na terceira frase nós temos, Paula declarou que era inocente. Nós temos aí a personagem Paula, o verbo declarou, seguido de 2 pontos, e aí o que é que a Paula disse? Sou inocente. E aí sempre marcado pelo travessão. E na letra D nós temos, a professora disse que gostaria de conhecer meus pais. Nós temos a professora e o verbo, que é o verbo dizer, a professora disse, 2 pontos. Na outra linha, o travessão, gostaria de conhecer os seus pais. Observe que, no decorrer de todas essas frases, quando nós colocamos no discurso direto, nós empregamos os 2 pontos e logo em seguida nós empregamos o travessão, para marcar a fala da personagem. Vamos ao exercitando parte 2. Ampliando o conhecimento. E agora nós vamos conhecer os tipos de aspas. Existem 2 tipos de aspas. As aspas duplas e as aspas simples. Um exemplo de aspas duplas. Todos só queriam paz. Um exemplo de aspas simples. Abre aspas, abraços e, aspas simples, bye, fecha aspas simples, vírgula, meu amigo, fecha aspas duplas. As aspas simples são usadas dentro de uma citação em que já foram utilizadas as aspas duplas. Bom, nas aspas nós temos 2 tipos de aspas. As aspas duplas, que são as aspas utilizadas quando nós iremos fazer uma citação, que nós faremos a transcrição de um texto para um outro determinado lugar, e aí como o texto não é nosso, nós somos obrigados a utilizar as aspas. E uma outra coisa que são as aspas simples. As aspas simples, elas existem porque elas já estão dentro das aspas duplas. Então eu tenho um fragmento de um texto que foi tirado de outro texto, na qual nós temos aspas duplas, e dentro desse fragmento nós temos uma palavra ou uma expressão que eu quero destacar. E aí eu utilizo as aspas simples, que ela só é um risquinho. Vamos dar continuidade à nossa aula. Ampliando o conhecimento. Quando usar as aspas? Quando for abrir ou fechar citações, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Essa é uma frase do Pequeno Príncipe. Se eu retiro uma frase de dentro de um livro, essa frase não é minha. E aí eu, obrigatoriamente, utilizo aspas, porque ela é uma citação direta. O segundo exemplo, quando queremos exprimir ironia ou dar destaque a uma palavra. Essa fruta é uma delícia. Eu estou sendo irônica. Não necessariamente eu quero dizer que a fruta é uma delícia. Ela pode ser exatamente o inverso, o contrário. E no terceiro exemplo, quando surgem neologismos, estrangeirismos ou gírias. Neologismos são palavras que nós inventamos, estrangeirismos são palavras que nós importamos de outros países, ou gírias, que são expressões que nós inventamos também e são típicas
de determinados grupos, como, por exemplo, tô de boa. Ampliando o conhecimento, continuando. No quarto exemplo, indica que um vocábulo, ou uma palavra, foi escrito propositalmente de forma incorreta. Miranda acha que é melhor do que todo mundo e ri do que fala problema. Observe aí que o vocábulo ele foi empregado dentro do texto propositalmente de forma incorreta. Nós temos a palavra problema. Nós sabemos que a grafia correta desta palavra é problema, mas como nós queremos utilizar ela no sentido errado mesmo, aí nós utilizamos ela entre aspas para demonstrar que o erro ele não foi nosso, foi de alguém. E no quinto exemplo, em títulos de livros e de filmes, nomes de jornais e de revistas. O livro mais famoso de Uclu Makshima é Confissões de uma Máscara. Marigela foi dirigido por Wagner Moura. The Intercept é um jornal online. Super Interessante é uma revista fundada em 1987. Esses são alguns dos exemplos em que nós podemos utilizar as aspas. Os mais conhecidos são as citações diretas, mas existem outros também muito conhecidos e muito utilizados. E agora nós faremos a leitura de um texto, na qual nós iremos exercitar o nosso conhecimento. O nome do nosso texto é Detesto Marrom. O difícil caminho percorrido por Flávia para aprender o valor que toda cor deve ter. Branco, amarelo, vermelho. Que cor você prefere? Flávia não gosta de ser negra e decretou: detesto marrom. Então sua mãe disse: de hoje em diante, tudo o que for marrom não entra mais nesta casa, começando pelo bolo de chocolate. Que catástrofe! Flávia ficou revoltada. Logo o bolo de chocolate, o mais gostoso, mas manteve sua posição. Depois veio o sorvete de cacau, o bombom. Ela olhava a mãe de banda, sem dar o braço a torcer. Até a praia entrou na lista. Afinal, ela pode deixar a pele mais marrom ainda, não é? Será que Flávia vai continuar com essa história de não gostar de marrom? Duvido. E você? Vamos lá, exercitando. As aspas utilizadas em algumas passagens do texto indicam as partes mais importantes da história, o uso de uma linguagem mais próxima do cotidiano, as falas das personagens do livro ou os comentários sobre a obra. E aí, pessoal? Qual dessas alternativas vocês marcariam? Muito bem, quem marcou a letra C? As falas das personagens do livro. E essa foi mais uma aula do componente curricular de língua portuguesa. Assistam às nossas outras aulas na nossa plataforma do Eduque e façam revisão dessa aula. Até a próxima aula!